Olá a todos! Agora nós vamos tratar de mais um módulo do nosso curso de Administração Financeira. Nesse nós vamos falar das relações do balanço patrimonial, demonstração de resultados com o fluxo de caixa. Primeiramente, nós estudamos anteriormente a demonstração de resultados e vimos que nela tem alguns tipos de contas como depreciação, equivalência patrimonial, que vão ser descontadas, porém não vão surgir uma variação no caixa da empresa. Então, para a pergunta, toda movimentação afeta o caixa? Toda movimentação e demonstração de resultados não vão afetar o caixa, algumas sim e outras não. Para isso, nós precisamos diferenciar o que é o valor econômico dos ativos e o fluxo de caixa, pois debitar nas demonstrações de resultados é diferente de fluxo de caixa negativo. Fluxo de caixa negativo é dinheiro que sai da empresa. Um exemplo disso é o imobilizado. O imobilizado são todas as estruturas da empresa que auxiliam na produção da atividade fim dela. Para isso, nós temos então a depreciação. Ou seja, se você tem um imobilizado de R$ 1.000, você vai poder considerar uma depreciação de R$ 200 por mês. É um dos métodos que você pode fazer a depreciação sobre as normas de contabilidade. Você vai pegar R$ 200 por ano durante 5 anos, você vai ter esse valor recuperado do imobilizado. Então, esses R$ 200 você vai poder descontar na demonstração de resultados e você não vai pagar imposto sobre ele, porque é considerado desse investimento que você fez do imobilizado. Só que esses R$ 200 ele pode ser utilizado em outras atividades da empresa, ou simplesmente pode ir para o caixa. Então, não significa que esses R$ 200 ele foi perdido ou gasto na empresa. O fluxo de caixa da empresa. Quando nós trabalhamos com balanço patrimonial, o caixa ele é só mais um item. Porém, o caixa é o dinheiro da empresa. É ele que vai correr sobre todas as outras formas. Ele que vai fazer aplicação financeira, investimento imobilizado, intangível, pagamento de fornecedores, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos, tudo. Tudo está relacionado com o caixa. Logo, nós temos que saber como que a empresa está gerenciando o caixa para saber se ela está gerando valor ou não. Nesse sentido, segundo a lei, ela troca o doar pelo demonstrativo de fluxo de caixa. Eles vão ser relativamente semelhantes. Isso é uma padronização para seguir as normas internacionais. O caixa ele pode cair ou subir. O que vai determinar isso vão ser 3 fatores, que vão ser fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Nesse sentido aqui, nós temos o fluxo de caixa operacional, ele vai ser uma combinação do que a empresa produziu e do que ela investiu em capital circulante líquido. O fluxo de caixa de investimento é tudo que ela investiu em CAPEX e subsidiárias controladas. O fluxo de caixa de financiamento vai ser o financiamento que ela pegou ou que ela pagou, os dividendos que ela pagou ou os juros sobre capital próprio que ela vai pagar. Logo, nesse daqui, se tiver algum deles saindo mais dinheiro do que entrando, eles vão ser negativos e se eles estiver entrando mais dinheiro do que saindo, eles vão ser positivos. Logo, somando todos esses três, você vai ter no final a variação de caixa, que vai ser, se depois dessas atividades todas a empresa sobrou mais dinheiro, a variação de caixa é positiva, vai aumentar o caixa da empresa no balanço patrimonial. Se for mais necessidade de capital, ela pode ser negativa. Essa variação de caixa, nós temos que lembrar que tem os financiamentos. A empresa pode estar se alavancando, pegando mais empréstimos, soltando mais capital no mercado, e isso daí pode gerar uma variação de caixa positiva, como nós vamos ver mais adiante. Para o cálculo do fluxo de caixa, existem praticamente dois métodos, o método direto e o método indireto, também conhecido como reconciliação. Nós vamos utilizar aqui no nosso trabalho o método indireto, que ele é mais utilizado nas empresas. Esses dois métodos vão diferir somente para o cálculo do fluxo de caixa operacional. Os outros dois vão se manter iguais, vão se preservar. Para fazer esse cálculo do método direto do fluxo de caixa operacional, nós vamos primeiramente considerar o fluxo de caixa das operações. O fluxo de caixa das operações, você vai começar sempre com o lucro líquido do exercício, e vai tirar tudo que não tem variação no caixa ou que não seja relacionado com
operação da empresa. Por exemplo, equivalência patrimonial, depreciação e amortização, despesas com impostos de renda e contribuição social que são diferidos, que não vai pagar agora, vai pagar só posteriormente. E depois você vai analisar a variação no capital circulante líquido, que vai ser a variação no ativos e passivos de curto prazo. Ou seja, se ele vai investir, se ele vai colocar mais contas a receber, se ele tem títulos de valores mobiliários que ele vai investir, se ele vai investir em estoque, imposto. Nesse sentido, você está variando o ativo circulante. Ou seja, se você aumenta o estoque, significa que você reduz caixa, você está investindo em estoque. Se você, no outro caso, aumentar os fornecedores, você vai ter que o caixa aumenta, porque você está utilizando o dinheiro dos fornecedores para te financiar. Então, nesse sentido, você tem que o caixa seu vai ter menos necessidade dele. Isso daí você pode observar que o fluxo de caixa operacional, se você observar em relação ao balanço patrimonial, ele está relacionado com os ativos circulantes e passivos circulantes, ou seja, a parte de cima, de curto prazo. Outra forma de calcular o fluxo de caixa operacional são essas formas. Nessas formas, você considera que a empresa não tenha muitas variações, que na maioria delas vão ter. É você calcular o fluxo de caixa das operações pelo EBIT, menos impostos, mais depreciação, o fluxo de caixa das operações mais EBIT, vai ser o EBIT menos os impostos. Ou seja, o EBIT mais depreciação é igual ao EBITDA, né? E os impostos estão nos dois. É só uma outra forma de observar esse fluxo de caixa das operações. Fluxo de caixa dos investimentos. Para calcular ele, você vai fazer o seguinte. Você vai observar todas as aquisições de ativos imobilizados, todas as vendas de ativos imobilizados. As vendas dos ativos imobilizados vão entrar com valor positivo e as aquisições com valor negativo. Você vai somar esses e você vai olhar a mesma regra para os intangíveis. E depois você vai analisar investimentos em controladas. Após isso, você vai encontrar o gasto de capital dela, né, e os ativos fixos. Os ativos fixos vão ser todos esses valores aqui, por regra. E o gasto de capital, só a parte vermelha. Quando você soma todos esses resultados, você vai ter o fluxo de caixa de investimento. O fluxo de caixa de investimento ele vai estar relacionado com a parte inferior dos ativos, né, que vai ser os ativos não circulantes. Ou seja, fluxo de caixa operacional está falando da parte superior dos ativos e passivos. Fluxo de caixa de investimentos está falando como que está sendo alterado os ativos fixos. Agora, o fluxo de caixa de financiamento ele vai ser calculado considerando os empréstimos e financiamentos, ou seja, vai considerar os empréstimos que ele pegou e que ele pagou, o pagamento de dividendos para os acionistas, ações em tesourarias adquiridas, recursos provenientes da emissão de ações. Quando a empresa aumenta capital na bolsa, né, ela vai adquirir mais aportes, então ela vai ter mais dinheiro no seu caixa, e daí pagamentos e gastos de emissões de ações e pagamentos de arrendamento mercantil. Depois que você fez tudo isso aqui e somou, você vai ter o fluxo de caixa de financiamento da empresa. Nesse caso, ele está relacionado com os passivos em geral. Então, você tem que o financiamento ele está relacionado com o passivo de curto prazo e o passivo de longo prazo. Vamos fazer um exemplo para ver qual a relação que tem esses fluxos de caixa. Se você tem uma empresa A e uma empresa B, aqui eu coloquei o nome mutreteira porque elas vão utilizar de um artifício para aumentar o fluxo de caixa da empresa. Você tem que a empresa A ela vai vender um certo produto, colocando essa venda no fluxo de caixa operacional, o que é natural da empresa. E, a partir disso, a empresa B ela vai vender de volta para a empresa pelo fluxo de caixa de investimento. Ou seja, a empresa A ela vendeu o produto dela por 100 mil e depois ela recomprou da empresa B por 101 mil. Esse tipo de manobra ela foi utilizada já algumas vezes e isso daí faz o fluxo de caixa operacional aumentar.
Então, se você observar somente o fluxo de caixa operacional, você vai chegar numa resposta que a empresa está gerando um valor positivo, ou seja, ela está crescendo. Se você olhar o mês anterior com o mês seguinte, e ela tiver feito essa manobra, o fluxo operacional dela vai ter aumentado 100 mil. E isso pode parecer positivo à primeira vista. Porém, quando você soma todos os valores da empresa, você vai chegar numa variação de caixa que é negativa, de menos 1 mil. Por isso que é interessante você observar toda essa decomposição da variação de caixa, porque ela tira efeitos que antigamente poderiam ser feitos. Por exemplo, esse tipo de camuflagem das operações. Outra forma de trabalhar com fluxo de caixa é analisar o fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre ele vai servir para mostrar o que a empresa sobra depois dela fazer investimentos em capital, ou seja, em estrutura para que vai ajudar a fazer as atividades fim dela, e o investimento em capital circulante líquido. Capital circulante líquido é o quê? Investir em estoque, aumentar aumentar o prazo com os fornecedores, esse tipo de coisa é investir em capital circulante líquido. Então, o fluxo de caixa dos ativos, que também pode ser conhecido como fluxo de caixa livre, ele vai ser igual ao caixa gerado nas operações, mais o gasto líquido de capital, menos a variação do CCL. Nesse caso daqui, o caixa gerado nas operações é aquele anterior que a gente já teve. O gasto líquido de capital vai ser essa parte daqui. E a variação do CCL vai ser essa daqui. Ou seja, nesse caso daqui, você vai pegar o capital circulante líquido final e depois você vai analisar com o capital circulante inicial. Aqui é uma subtração. Daí, na hora que você fizer o final menos o inicial, você vai ter a variação do capital circulante líquido. Você coloca aqui, subtrai do caixa gerado das operações. Em seguida, você vai pegar ativo imobilizado líquido menos ativo imobilizado líquido inicial, mais a depreciação. E nisso daí você vai obter o gasto líquido com capital. Nesse caso, o imobilizado aqui vai ser o intangível e o imobilizado. Daí isso daí também é chamado de CAPEX, ou Capital Expenditure. O nome se refere ao caixa, em que a empresa pode distribuir livremente aos credores e aos acionistas, porque não é necessário para o capital de giro ou para o investimento em novos ativos imobiliários. Daí então, para isso, você tem agora o fluxo de caixa para os credores e o fluxo de caixa dos acionistas. Para calcular o fluxo de caixa dos credores, basta você pegar os juros pagos menos os novos empréstimos que ele vai fazer. Esses novos empréstimos é líquido, né? Você vai pegar os novos empréstimos que ele pagou e os que ele recebeu de volta. O fluxo de caixa para detentores do título da dívida vai ser, que é os acionistas, né? Dividendos pagos menos aumento de capital da empresa. Isso daí vai gerar o fluxo de caixa do acionista. Esses dois juntos, quando você soma, ele vai dar exatamente o fluxo de caixa dos ativos, que é o mesmo do fluxo de caixa livre. Ou seja, depois que a empresa gerou todas as suas operações, teve sua receita, lá o valor que ela recebe, o caixa gerado das operações, ela vai pegar e gastar com investimento em estrutura. Depois, ela vai gastar com investimento em capital circulante líquido, que vai ser o capital de curto prazo. Depois disso, vai sobrar o ativo, né, o fluxo de caixa dos ativos. Esse fluxo de caixa vai ser dividido em fluxo de caixa dos credores e dos acionistas. O dos credores vai ser pago para bancos e financiadoras. Dos acionistas vão para os donos da empresa. Bem, um exemplo que nós podemos observar é o caso da Netflix. Primeiramente, eu coloquei aqui o lucro líquido, depreciação e amortização, outros itens não monetários, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa financeiro e fluxo de caixa livre da empresa. Se nós observarmos o lucro líquido da empresa somente, nós vamos ver que ele está crescendo e de uma forma agradável. Isso daqui, se a gente for observar em relação ao fluxo de caixa operacional da empresa,
o fluxo de caixa operacional todo ano ele está ficando negativo. Isso daqui pode acontecer por dois fatores, ou por um crescimento muito alto da empresa, a empresa está crescendo mais do que ela aguenta, ou porque as operações dela não estão gerando resultados. No caso da Netflix, é uma empresa de crescimento exponencial. Sendo assim, o fluxo de caixa operacional dela tende a ficar negativo, pois ela sempre está reinvestindo em novos produtos e também no capital circulante líquido dela. Se nós observarmos isso, ela vai se endividando, vai ficando negativo o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimento também ficou negativo nos últimos anos. Isso daí é coberto pelo fluxo de caixa de financiamento, pois ela cada vez mais foi tomando empréstimos. Se você observar agora o lucro líquido dela sobre esse olhar, você vê que ela está gerando um empréstimo que talvez pode não se tornar sustentável. No caso da Netflix, nós temos que esse valor dos empréstimos são sustentáveis, pois a maioria das dívidas dela, que ela investe, são retornáveis no máximo em 5 anos, através da depreciação e amortização, pois esses valores que eles investem são em outros itens não monetários, que vão ser 13 bilhões. Se ela parar de fazer esse gasto na demonstração de resultados dela e utilizar a depreciação e amortização para conseguir adquirir o dinheiro que ela investiu, ela vai gerar uma condição financeira muito saudável. Logo, ela consegue recuperar grande parte do capital investido em até 5 anos e ainda gera o lucro líquido para ela. Logo, se você observar o fluxo de caixa financeiro que ela foi pegando no decorrer desse tempo, existe uma possibilidade dela pagar ele muito rapidamente. Você também pode observar que o fluxo de caixa livre da empresa sempre está ficando negativo, ou seja, isso daí é dado pelo fluxo de caixa operacional e a parte de investimento em estrutura. Só que isso daqui não mostra que ela está sendo coberta pelo fluxo de caixa de financiamento. Ou seja, todos esses demonstrativos eles têm que andar junto para você conseguir observar a empresa como um todo e analisar se ela pode estar gerando prejuízo ou se ela pode estar gerando um crescimento muito rápido e por isso necessitando de uma alavancagem.